começar nesse blend de informações falando de Fausto Vera, tá? Olha só, o Corinthians, qual a posição do Corinthians em relação ao Fausto Vera no mercado da bola? Eu conversei com algumas fontes que me falaram o seguinte: primeiro que o Fausto Vera está lesionado. Bruno Maziotti deu uma entrevista, explicou sobre o assunto e me falaram que não existe, tá, nenhum problema extracampo com o Fausto Vera e que não existe também nenhum problema emocional com ele por conta da namorada, enfim, aquela história que você já ouviu bastante, né, em relação ao Fausto Vera, tá? Aqui, ó, cadê? Deixa eu colocar aqui, procurar o que a fonte me disse. Não procede, isso aqui é outra coisa, vou falar ainda nesse programa também, nesse blend. Enfim, em relação ao Fausto Vera, nunca, né, o Corinthians nunca soube de qualquer proposta, né? O que todos ouviram aqui dentro foram as especulações da TV argentina. Então, nunca chegou uma proposta, tá, do Racing oficial para o Corinthians em relação ao jogador Fausto Vera, tá? É que eu tô com o ventilador, que eu não instalei o ar aqui, e eu não me dou bem com o ventilador. Então, não existe, tá? Não existe nenhuma proposta do Racing, o Corinthians não recebeu nada. Fausto está com um problema no tendão, tá? Vetado pelo DM por enquanto, e soltamos ontem uma entrevista com o Maziotti explicando. Isso desmente o boato de problemas psicológicos. Corinthians desmente que haja algum problema psicológico com o Fausto Vera. Então, o Corinthians desmente problemas psicológicos, desmente propostas em relação ao Fausto Vera e diz que não tem nada, tá? Para o Corinthians não chegou nada em relação ao volante Fausto Vera. Você, enfim, quer que o Fausto Vera vá embora ou não? Estou trazendo aqui a posição do Corinthians. O Corinthians diz que não chegou nada e que não tem nenhum problema psicológico com o jogador. Comenta aqui embaixo. Falando agora de Mastriani, tá? A mesma fonte me disse: Samir, o nome do atacante Mastriani do América Mineiro nunca foi cogitado no Corinthians, tá? Nem pelo Cifute, nem pelo Mano Menezes, nem pela diretoria, por ninguém. Tô sentindo que o Mastriani não vai ser jogador do Corinthians na próxima temporada, porque, pelo que me passaram, pelo menos até o momento, ele sequer faz parte de uma lista de reforços do Corinthians, tá? Pode ter sido oferecido? Claro, porque o empresário do Mastriani já até me falaram que ele realmente havia sido oferecido ao Corinthians, mas que não existe nenhuma, tá? Nenhuma tentativa do Corinthians em contratar o Mastriani. Mais do que isso, né? Não existe sequer, ó, cadê aqui, ó? Tem até essa... o que posso dizer é que não procede tal informação, dizendo que tal, né? Enfim, sobre o Mastriani. Não vou dar muitos detalhes aqui, até para não ser antiético com os colegas. Nunca foi cogitado pelo Mano Menezes, tá? Nunca foi cogitado aqui dentro. Então, tá aí uma informação importante. O Mastriani, você que quer, né, o atacante do América Mineiro, já tem, né, 30 anos o Mastriani, fez uma boa temporada pelo América Mineiro, é verdade. Muita gente colocando o Mastriani no Corinthians, mas, por enquanto, não tem nada. Aliás, nem o interesse do Corinthians no atacante. O Corinthians vai contratar atacantes, é a prioridade do Corinthians reforçar o setor de ataque. O Corinthians quer montar um time forte para o ano que vem, mas dessa diretoria e do Mano Menezes não tem nada em relação ao Mastriani. Se a oposição vencer a eleição, eu não sei, na verdade, se eles gostam ou não do Mastriani. Mas se o Mano permanecer no Corinthians, acho difícil o Mastriani ser jogador do Corinthians, porque por enquanto não houve nenhuma procura, tá, do Corinthians, e o Mastriani sequer foi cogitado. Pode mudar as coisas? As coisas podem mudar, mas por enquanto é isso que eu quero passar para vocês, informação importante. Comenta aqui embaixo o que você acha de Mastriani. Eu revelei no Café da Fiel que eu tive uma conversa com uma fonte hoje sobre o Moisés, ex-atacante do Fortaleza, que está no Cruz Azul
do México. Passei algumas informações, né, em relação ao Moisés, que é um jogador que eu gosto. É claro que se o Corinthians por acaso contratar esse jogador ou entrar na briga, não, jamais vou citar que foi porque eu indiquei, nada disso. Eu só bati um papo com a fonte, abrindo o coração e dizendo que eu achava o Moisés e acho uma contratação interessante para o Corinthians, tá? O nome dele vai ser repassado ao Mano Menezes. Não sei se o Mano quer o jogador ou não. É claro que o Mano já conhece o atleta, como a diretoria também conhecia quando eu passei, mas eu passei alguns detalhes que têm surgido nas redes sociais, né? Dos jornalistas, aliás, tá? Que eu acho interessante. É que é o seguinte: primeiro a informação do Felipe Barros, né? Eu já até citei aqui. O staff do atacante Moisés está procurando clubes no Brasil para um empréstimo nessa janela. A baixa minutagem do atacante e o fato de ele ter sido barrado recentemente incomodam muito o Moisés. O jogador marcou apenas um gol e deu uma assistência em 17 jogos. O ventilador está acabando comigo. Outra coisa que saiu do Caio Blois, né, lá do Trivela, o Caio que foi meu parceiro no UOL, né, cobria o Fluminense. Ele diz o seguinte: Fortaleza, Fluminense e Grêmio estão na disputa por Moisés. O Fortaleza querendo de volta o Moisés, o Fluminense, que gosta de jogadores velozes, né? Tem o Arias, né, que é muito bom, tem o Keno, aí, ó. Por isso que eu falo, é um bom reforço. O Cruz Azul não deve se opor à saída do atacante, mas o clube que quiser contratá-lo terá que pagar seus salários integralmente no empréstimo, cerca de 435 mil mensais. Eu acho um jogador super interessante, tá? Para o Corinthians contratar. Acho que um bom reforço aí para o Corinthians para a temporada 2024. Acho que o Corinthians deveria entrar na briga, jogador jovem, de força física, do 1 contra 1, cai para dentro da marcação. É um jogador que os rivais querem, o Fluminense está de olho, o Grêmio também estão tentando. Acho que o Corinthians deveria entrar nessa briga para contratar o Moisés, minha sugestão aí. Como já sugeri o Marlon Freitas, como já sugeri outros jogadores para o Corinthians, o PP do Cuiabá, jogadores que acabaram dando certo aí nos times, né? Que acabou que eles acabaram se transferindo para jogar essa temporada. Comenta aqui embaixo o que você acha do Moisés. Encerrando esse blend de informações para a gente falar, sabe de quem? Sabe de quem? De Lucas Veríssimo, o melhor zagueiro do futebol brasileiro. Claro, o melhor zagueiro do Corinthians. Jogador que pertence ao Benfica, está emprestado ao Corinthians até a metade do ano que vem. Um jogador que realmente vem jogando muita bola, né? O Lucas Veríssimo, para mim, o atleta mais regular do Corinthians, tá? Atualmente, enfim, nos últimos 10 jogos. O que eu sei de novo, o Benfica baixou o preço do Lucas Veríssimo. Se o Corinthians quiser contratar, tá, o Lucas Veríssimo, vai conseguir um valor mais baixo. Lembrando que a pedida inicial era 10 milhões de euros. A fonte não quis me falar, né, qual o valor que o Benfica resolveu baixar a pedida. Eu perguntei se era 8 milhões, não me confirmaram, não quiseram me falar. Só me falaram que o jogador está mais barato e que o Corinthians vem com uma proposta, tá, de 6 milhões de euros. Talvez, né? Tomara que o Benfica tenha reduzido para 6 milhões de euros. O Corinthians já paga esses 6 milhões de euros e fica com o Lucas Veríssimo, que é um grande zagueiro. Você colocar um zagueiro jovem, promissor, para jogar do lado do Lucas Veríssimo, amigo, vai arrebentar. Essa é a verdade. Vai arrebentar. Seria uma dupla perfeita, o Lucas Veríssimo, que tem 27 anos, né, para 28 anos, e se trata aí de um grande jogador, tem muita lenha para queimar, 3, 4 anos de contrato, eu daria fácil para o Lucas Veríssimo 4 anos ou 3 anos de contrato, porque se trata de um grande jogador. Então o Benfica já sinalizou que tem negócio, que aceita baixar a pedida, né, que havia feito antes do empréstimo, aliás, essa pedida de 10 milhões foi antes do empréstimo. Depois também se cogitou lá na imprensa portuguesa que, mesmo ele jogando no Corinthians, eles iam querer 10, mas não querem menos. Eu vou tentar apurar o valor exato para vocês, mas o Corinthians consultou, descobriu um valor menor, ficou empolgado. E se essa diretoria atual ganhar, já tem a proposta aí pronta para fazer. E a oposição, também confirmei, vão tentar comprar o Lucas Veríssimo. Então, se o Benfica baixou o preço, Lucas Veríssimo tem tudo para continuar no Corinthians na próxima temporada.
Deixa o likezão aqui, comente aqui embaixo, deixa o like. Lembrando que nós temos entrevista, tá? Nesta quarta-feira, isso mesmo, nesta quarta-feira, nós temos entrevista com Augusto Melo, isso mesmo, tá? Então, nós temos aí o candidato à presidência do Corinthians, Augusto Melo, às 19 horas aqui no canal Café do Setorista, tá? Não percam, às 19 horas dessa quarta-feira, entrevista com Augusto Melo aqui no canal. Muito do Coringão, tá? Falar muito do